Não será preferível corrigir, recuperar e educar um ser humano, do que cortar-lhe a cabeça. Sou mestre na arte de falar em silêncio. Toda a minha vida falei calando-me, e vivi em mim mesmo tragédias inteiras, sem pronunciar uma palavra. O sofrimento sempre acompanha uma inteligência elevada e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes experimentam uma grande tristeza, acometidos de uma melancolia súbita. O criminoso, no momento em que pratica o seu crime, é sempre um doente. Nas lembranças de cada homem, há coisas que ele não revelará para todos, mas apenas para seus amigos. Há outras coisas que ele não revelará nem para seus amigos, mas apenas para si próprio, e ainda somente com a promessa de manter em segredo. Se queres vencer o mundo inteiro, vence-te a ti mesmo. Estendi meus sonhos sob teus pés. Pisa de leve já que pisa meus sonhos. O segredo da existência não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive. É muito fácil viver fazendo-se de tonto. Se eu tivesse sabido antes, ter-me-ia declarado idiota desde a minha juventude, e poderia ser que, por esta altura, até fosse mais inteligente. Porém, quis ter engenho demasiado depressa, e eis-me aqui agora, feito um imbecil. A beleza salvará o mundo. Existem nas recordações de todo homem, coisas que ele só revela aos amigos. Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio, e assim mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até a si próprio. Antes de tudo eu quero viver, de contrário seria melhor não existir. Quanto mais gosto da humanidade em geral, menos aprecio as pessoas em particular, como indivíduos. A melhor definição que posso dar de um homem é a de um ser que se habitua a tudo. Decididamente não compreendo por que é mais glorioso bombardear de projéteis uma cidade do que assassinar alguém a machadadas. A maior felicidade é quando a pessoa sabe por que é infeliz. Os criadores e os gênios, no início da sua carreira, quase sempre, e muitas vezes até no fim, sempre foram considerados pela sociedade como os parvos e uns loucos. É esta uma das observações mais triviais e sabidas. A vida é um paraíso, mas os homens não o sabem, e não se preocupam em sabê-lo. Todas as mulheres sabem que os ciumentos são os primeiros a perdoar. Meu Deus! Um momento de felicidade. Sim. Não será isso o bastante para preencher uma vida. Para a mulher, toda reforma, toda salvação de qualquer tipo de ruína, e toda renovação moral, está no amor. Eu creio que se deve amar a vida sobre todas as coisas. Amar a vida mais do que o seu sentido. Sim, a vida, sem considerações nem lógica, como tu dizes, quando não nos importarmos com a sua lógica, compreenderemos o seu sentido. Com a liberdade, é impossível que todos fiquem saciados, porque jamais, jamais, serão os homens capazes de repartir o pão entre si. Para a maior parte das pessoas, a beleza é tão misteriosa como terrível. É uma luta entre Deus e o demônio, e o campo de batalha é o coração do homem. Mas falamos sempre daquilo que nos dói. A juventude, ainda que só uma gotinha, e ainda que pelo caminho torto, sempre é generosa. Não procures um prêmio, pois tens uma grande recompensa sobre a terra, a alegria espiritual que só o justo possui. Naquele tempo eu sempre dizia a mim mesmo: já que vês a tolice alheia, por que não procuras te mostrar inteligente? Mais tarde compreendi que esperarmos que todos se tornem inteligentes é arriscar-nos a perder muito tempo. O amor é mestre, mas é preciso saber adquiri-lo, porque se adquire dificilmente, ao preço de um esforço prolongado. É preciso amar, de fato, não por um instante, mas até o fim.
Tudo aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, ultrapassando as leis da razão, o espaço e o tempo, e ficando tudo limitado àquilo que o nosso coração sonha. Para se conhecer qualquer pessoa, é preciso ir se chegando a ela devagar e com cautela, para evitar equívoco e preconceito, coisas bem difíceis de corrigir e reparar depois. Eu não me ajoelhei diante de ti, mas diante de toda a dor humana. Alguém que se conhece, pode se estimar o mínimo que seja. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. A pureza custa dinheiro. Torne-se o sol e todos o avistarão. O dever do sol é existir, ser o que é. O talento de uma criança requer um guia de talento. Não tenham medo da vida. A vida é boa quando agimos bem e com intenções puras. Onde não existe amor, também não há razão. Todo homem decente de nossa época é, e deve ser, covarde e escravo. É a sua condição normal. Se a vontade se combinar um dia completamente com a razão, passaremos a raciocinar em vez de desejar, justamente porque não podemos, por exemplo, conservando o uso da razão, querer algo desprovido de sentido, e deste modo, ir conscientemente contra a razão e desejar aquilo que é nocivo a nós próprios. 40 anos são, na realidade, a vida toda, de fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos 40 anos é indecente, vulgar, imoral. O homem que escuta como setas as próprias mentiras, chega a não poder discernir a verdade do que pensam dele, e perde o respeito que deve a si mesmo, e ao próximo. Os homens, em geral, mesmo os malvados, são todos iguais, mais ingênuos e bondosos do que quase sempre supomos. Fedor Pavlovitch passava todo o tempo atuando no palco da vida, ansioso por representar um papel surpreendente. Sofrer e chorar significa viver. Partindo de uma liberdade limitada, chega-se a um despotismo sem limites. Todos somos responsáveis de tudo, perante todos. Amar alguém é vê-lo como Deus o concebeu. É muito fácil adquirir hábitos de luxo, e muito difícil se livrar deles quando se faz necessário. Se Deus não existe, então tudo é permitido. À medida que o nosso amor progride, mais nos convencemos que Deus existe e de que a alma é imortal. Soube tocar o coração do seu amigo, até atingir as cordas mais profundas, e suscitar nele a primeira sensação, ainda indefinida, daquela melancolia eterna e sagrada que uma alma escolhida, uma vez tendo-a experimentado e conhecido, nunca mais trocaria por uma satisfação barata. Pensei em tudo o que poderia dizer e o repeti 1000 vezes a mim mesmo quando estava deitado na escuridão. Que lutas íntimas travei! Se soubesses como estava farto daquela vã tagarelice! Eu queria esquecer tudo e recomeçar a vida a ponto termo, especialmente aqueles solilóquios. É claro e evidente que o mal se insinua no homem mais profundamente do que supõem os médicos socialistas. Em nenhuma ordem social é possível escapar ao mal e mudar a alma humana. Ela própria é a origem da aberração e do pecado. A falta de liberdade não consiste jamais em estar segregado, e sim, em estar em promiscuidade, pois o suplício inenarrável é não se poder estar sozinho. Conhecemos um homem pelo seu riso, se na primeira vez que o encontramos ele ri de maneira agradável, o íntimo é excelente. Mentir com graça, de uma maneira pessoal, é quase melhor que dizer a verdade à maneira de toda a gente. Não há nada mais desesperador para o homem do que, vendo-se livre, encontrar a quem sujeitar-se. O homem apercebe-se apenas das suas tristezas. Ele lida com a sua felicidade como algo natural. É melhor ser infeliz, mas estar inteirado disso, do que ser feliz e viver como um idiota. Amigos, peçam alegria a Deus.
Sejam alegres como as crianças, e como os pássaros no céu. Aos olhos do artista, o público é um mal necessário, é preciso vencê-lo, nada mais. Sou realista no sentido mais alto da palavra, sou realista da alma humana. Nada serviu tanto despotismo como as ciências e os talentos. Não sei se Deus criou o homem, ou o homem criou a Deus. Deus não consiste na força, mas na verdade. Uma doença incurável chamada consciência. Há em tudo um limite que é perigoso transpor, porque, uma vez transposto, já não há processo de voltar-se atrás. Damos conselhos, mas nunca inspiramos comportamentos. Talvez nenhum ensinamento possa ser mais importante do que uma pequena recordação, uma sagrada memória conservada da infância. O que consegue reunir muitas recordações está salvo para toda a vida, e se apenas guardar uma no seu coração, pode ser que lhe deva a sua salvação. Há sonhos deliciosos, enquanto a vida real é sempre um aborrecimento. A mentira é o único privilégio do homem, sobre todos os outros animais. É ao milagre que a humanidade procura, e não a Deus. Em breve, inventaremos algum modo de nascer de uma ideia. O homem é um animal criador por excelência, condenado a tender conscientemente para um objetivo e a ocupar-se da arte da engenharia, isto é, abrir para si mesmo um caminho, eterna e incessantemente, para onde quer que seja. Esta peçonha dos desejos insatisfeitos, que penetraram no interior do ser, em toda esta febre das vacilações, das decisões tomadas para sempre, e dos arrependimentos. Mas que fazer, se a destinação única e direta, de todo homem inteligente é apenas a tagarelice, uma intencional transferência do oco para o vazio? Não se pode perdoar as leis da natureza, nem esquecer, pois, ainda que se trate das leis da natureza, sempre é ofensivo.